Ana, que a gente é da psicologia, a gente percebe muito isso. As coisas só acontecem quando você se permite deixar acontecer, né? Seja elas vindo até você ou você correndo atrás delas. De qualquer jeito, a abertura tem que estar em você, né? Senão ela não acontece de forma alguma. Inclusive, meninas, vocês não sabem, mas a Tati também começou a fazer psicologia num passado um Bem pouquinho distante. remoto. Não, Senhora. um pouquinho remoto só. Bem distante. Eu fiz... Por exemplo, como a arte te enxerga, te faz te enxergar. Nossa. Te faz enxergar. Te faz Tá enxergar certo. sobre si mesma. Por exemplo, como o esporte também, tipo, me ensina. Ou como, por exemplo, o ajudar o outro. Toda vez que eu ajudo o outro, é pelo outro, mas ele me ensina muito sobre mim também. Né? Tipo assim, não sei como vocês se sentem, tipo, na área de vocês. Por exemplo, faz um conteúdo, ou, tipo assim, faz uma entrevista, passa uma informação. Esse momento que, tipo, te potencializa. Porque eu acho que, às vezes, a gente se perde muito nessa questão do trabalho só como financeiro. Eu acho que, assim, não dá pra gente colocar o trabalho como 100% da nossa vida. Nós somos muito mais do que o que a gente faz, tipo, financeiramente falando. Mas que eu ainda bato muito na tecla de que o nosso trabalho precisa nos potencializar. Senão eu acho que eu perderia todo sentido no que eu tô fazendo, sabe? Isso é uma coisa muito louca, tipo assim, porque eu tô ouvindo você falar e eu escutei as meninas e tudo mais, e é uma coisa que eu enxergo, não sei se vocês são privilegiadas dentre as outras pessoas da sua geração, mas vou incluir vocês em toda a geração, e aí, porque é um elogio, então tá tudo certo. Eu percebo que vocês escolhem a profissão e estão dentro dessas profissões, ou pelo menos do estudo, a partir de um propósito. Na minha geração, pelo menos as pessoas com as quais eu convivo, meu círculo e tudo mais, a gente escolhia muito pela profissão. Por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família que tinha possibilidade de se formar, trabalhando, pagando pela faculdade, etc. Minha mãe e meu pai, eu não prestei federal aqui em Uberlândia, que eu sou de Araxá, porque minha mãe e meu pai não tinham condição de me manter aqui. Então, não ia adiantar. Eu teria que trabalhar e o curso era integral, não ia dar certo mesmo que eu passasse. Mas a gente era muito pautado a escolher uma profissão de acordo com o que ela ia garantir de futuro para a gente, e aí financeiro, mas também de reconhecimento, de possibilidades, etc. Eu vejo essa mudança muito em vocês, nas pessoas que estudam comigo e tudo mais, é muito mais pelo propósito. Minha sala também tem outras pessoas que já foram formadas, tem uma pessoa de direito, tem outra de pedagogia e tal, que vem desse movimento de agora eu vou fazer algo que tem a ver com o que eu gostaria de entregar para o mundo, sabe? Isso é muito mais legal de assistir, assim. Óbvio que a gente não tem como menosprezar o financeiro, porque os boletos estão aí, né? Com certeza. Caindo na nossa cara, sendo jogado na nossa face. Mas, ao mesmo tempo, é legal quando enxergar que vocês já vêm nesse movimento. Você teve isso também, não? Porque eu lembro da conversa prévia que a gente teve, você me disse o porquê da filosofia, e aí eu falei, pô, tem muita gente, acho que a maioria, apesar do propósito, a gente sempre escolhe a profissão. A fatório, eu acho que o mundo seria melhor. Mesmo. Eu acho que o contato com gerações mais jovens... Toda vez que eu falo que eu voltei para a faculdade, a primeira pergunta que me vem é: mas como é que é? Eles te aceitam? Eu falo, porra, que isso? Como assim? Te impedem de entrar, não vai entrar na Olha, sala. se eles não aceitam, eles fingem muito bem. E eu acho que é um receio que o pessoal da minha geração, próximo dos 40 ou até depois, eles têm muito assim de tipo, eu não vou me encaixar. Eu vou ser... Tanto que quando eu relato isso, tem gente que fala, comigo foi diferente. Eu falo, o quanto você estava aberta? O quanto você estava disposta a trocar? Aquela pergunta inicial, né? Porque Que começou o exatamente episódio. o que você disse. Justamente isso. Porque se você é uma pessoa que chega na sala, cruza o braço, assiste a aula, levanta e vai embora, ninguém quer papo com você, não. Pode ser de 50 anos, de 40, ninguém quer trocar ideia com você. Você não está aberta a nada. Agora eu chego, eu troco ideia, eu entro nas turminhas, eu sou chata, né? Como que é na psico hoje, Ana? Com essas pessoas mais velhas, né? Que vocês comentaram que tem também. Você sente que eles são abertos? Vocês... Para além dessa acadêmica. Nossa, demais. Então, por exemplo, você tá num time de vôlei, por exemplo. Você tem que aprender a trabalhar em grupo. Né? Você vai ter conflitos pessoais. Você vai criar amizade, inimizade. Você vai ter que resolver um conflito que você nem imaginou, né? Porque extrapola a sala de aula. A própria competição, a disputa, né? Disputa Isso. entre os próprios atletas do time, a disputa com o outro time. Como unir, né, esse time. Então, assim, a universidade, ela possibilita muita coisa. Ao mesmo tempo que isso demanda muito. Então, uma pessoa que precisa, que não tem o privilégio de poder estar na universidade o tempo todo, que precisa trabalhar, às vezes eu sinto, por exemplo, na psicologia, que é um curso integral, esse empecilho. Muito. Né? Que aí,
para quem que é essa universidade também, que Aquele possibilita questionamento, tanto. né? Jornalismo é integral também. E muita gente bate nessa discussão, porque até então, para você ser jornalista, não precisa de um diploma. Claro que, pô, né? Contratar alguém que Seria estudou o para ideal, isso né? é o mínimo. Seria bom. Mas já teve, sei lá, petição tal, para colocar aula à noite, principalmente pessoas mais velhas que já trabalham. E às vezes, tipo assim, você vai fazer, às vezes, 1 ou 2 matérias, não porque a pessoa quer, mas é porque é o único que dá para ela fazer. E aí, uma graduação que era de 4, ela vai até o máximo ali, porque às vezes ela só tem que ter um pouquinho de, né? Precisa pagar suas contas. E assim, defendendo essa linha de ser uma possibilidade, né? Eu acho que é isso. A Ana matou. Tipo, a faculdade, ela é um lugar de você ampliar suas possibilidades. É isso. Para trabalho, para conhecimento, para repertório, para todas as coisas. Para saber se relacionar, todos os esquemas. E aí, eu acho que vem muito num negócio de... Esqueci total o que eu ia falar. Totalmente. Se eu te falar Peço alguma perdão. palavra ajuda? Ajuda. Tipo, alguma Fala coisa que ela uma falou banana, no insight. tipo, não vou lembrar. Não, mas, enfim. Defendei os 2 primeiros semestres fazendo as 5 aulas diárias, que foi bem, beleza. Mas aí depois o meu trabalho começou a apertar. Agora eu sou uma pessoa que pega 2, 3 matérias por vez. Vou ficar lá até 2030? Vou, ótimo, porque eu vou conviver com mais gente, eu vou ter mais repertório, eu vou ter mais assuntos atualizados e etc. Não vai fazer uma coisa correndo, só pra formar, etc. Tem a ver com privilégio, obviamente, mas quando a gente pensa em faculdade enquanto uma possibilidade, a gente já vem de um lugar de privilégio. E aí é isso, vamos pegando poucas matérias e abrindo o leque e tal. Acho que volta naquilo que você falou, né? Tipo, que a questão é realmente um privilégio. Porque, por exemplo, você falou, né, que a gente tem uma visão nova sobre a gente querer gostar do nosso trabalho, além de estar nele por dinheiro. Mas acho que a gente tem que lembrar que a galera que não tem esse privilégio, tipo, de ser bancado, de estar num curso integral sem trabalhar, por exemplo, eles não têm isso. Eles realmente não têm isso. Tipo assim, eu falo que eu gosto muito de uma frase que é, tipo assim, somos poetas de bar. É tipo uma tiradinha, assim. Porque muito do que eu aprendi, tipo assim, sobre privilégio, eu aprendi sentada numa mesa de bar, com pessoas que provavelmente eu nunca teria sentado antes se eu não estivesse na faculdade pública. Né? Então, tipo assim, eu acho que estar numa faculdade pública é também saber rever quem você é no sentido... Não só no sentido positivo, mas você se autocriticar também. Tipo, falar o quanto eu estou na minha bolha e for essa bolha. Eu tive uma conversa que, tipo assim, me mudou muito. Acho que faz umas 2 semanas, mais ou menos, com uma menina. E aí eu lembro que, tipo, eu tava contando algumas coisas... E ela virou e falou assim, tudo... Tipo assim, eu respeito muito sua história e tudo mais, mas você já parou pra pensar se você... Tipo, por exemplo, se você não fosse branca, se você não fosse sustentado pelo seu pai, se você conseguiria estar fazendo tudo isso? E aí eu fiquei, nossa, é verdade. E aí ela falou, eu estou feliz que você está usando o seu privilégio, mas, tipo assim, você realmente, tipo assim... A gente tem que lembrar que tudo isso que a gente fala, a gente só tira o melhor da faculdade quando a gente já tem a estrutura pra isso, né? Dúvida. Então, tipo assim, eu conheço amigos de outros cursos que você... Pelo menos eu descobri isso. Que existem cursos na faculdade que são cursos que, tipo, são considerados mais fáceis, porque muita gente entra porque é o jeito mais fácil deles conseguirem dinheiro, para depois que eles conseguirem esse dinheiro, eles correrem atrás do que eles realmente querem. E olha que coisa, né? É uma jornada, tipo assim, é o dobro da jornada que eu tô fazendo, por exemplo. Eu tenho, tipo, a estrutura de estar aqui, fazer o curso que eu quis, tá ligado? Tipo assim, eu demorei 2 anos. Uma outra cidade. Em outra cidade, tipo assim, eu vim de muito longe. Né? Então, assim, eu fiz 2 anos de cursinho pra estar na UFO. E, tipo assim, tem gente que se não passa no primeiro de cursinho, assim, não tem mais nada. É passar e passar, ou passar, né? Tem gente que não sabe nem que cursos são ofertados em faculdade federal que seja, ou qualquer outro tipo de faculdade, porque esse repertório não está à disposição. Isso Sim. é uma possibilidade tão distante que a pessoa não tem nem interesse para começar de conversa, mas nem isso disponível para ela num ponto dela sonhar com isso. É muito louco, assim. Obviamente, a gente está dentro de uma bolha e etc. e tal, mas é isso que eu estava falando para vocês, né? Não sei, sua mãe é formada, seu pai também, né? Sim. Eles foram da Atlética e tudo mais. Sim. Então, mas a minha família, ninguém era formado, ninguém tinha ido para a faculdade antes. Eu fui, abandonei. Quando eu abandonei, foi tipo assim, foi uma cara de susto, tipo, no 8º período. Mas foi muito mais pelo 8º período do que necessariamente por largar a faculdade. Porque é uma família que muita gente empreende, porque é o caminho que conseguiu entender que funcionaria, sacou? E isso é muito ainda além do privilégio. Imagina para baixo, não tem como, assim. Não tem como nem pensar, raciocinar.
Eu queria propor, caso ninguém tenha mais nada para falar sobre esse assunto, para a gente dar uma voltinha e falar mais algo voltado para as mulheres. Afinal, a gente tem esse tema. E é a minha maior dificuldade. Então, porque às vezes eu preciso ainda, mesmo estando, tipo assim, me empoderando cada vez mais, eu ainda sinto uma obrigação de atender às expectativas dos outros. Porque eles querem que eu seja essa mulher. Então, tipo assim, a mulher na psicologia ela tem que falar calmo, ela tem que falar baixo. Todo mundo fala assim, bom dia, pessoal. E assim, quando eu, por exemplo, e acho que volta naquele negócio que você falou de referência, Ana. Então, por exemplo, a maioria das minhas professoras na psicologia, eu falo, nossa, que mulher incrível. Eu quero ser tal como ela, eu quero ser uma psicóloga assim. Só que eu fico pensando, eu nunca vou ser uma psicóloga assim. Porque o meu jeito é muito diferente. Eu acho que, tipo, eu me identifico muito com a Tati nesse momento. Então, eu sempre fui a pessoa mais revoltada. Então, assim, não quer brigar? Joga no meu peito. Joga no meu peito que eu brigo. Hoje em dia, tipo assim, eu me acalmei. Mas sabe que, tipo assim, eu acho que é essa questão de, tipo, continuar tendo que atender expectativas e, ao mesmo tempo que você fala, eu não vou atender expectativa nenhuma, eu vou revolucionar o sistema, e aí você começa a perceber que você, se você não começar a atender minimamente as expectativas, você começa a sair de cena. E então é aquela coisa meio política, né? Como você tinha falado, tá? Tipo assim, o meio acadêmico, ele é muito político. E eu sinto que tem isso também. Mas além só do acadêmico, tipo assim, apenas uma graduação. Eu também não tenho muito interesse na academia, na pesquisa. Mas eu sinto que é isso. Que eu preciso ainda minimamente me encaixar nas expectativas. Eu ainda preciso saber me moldar, tipo, mais do que, por exemplo, um homem precisa se moldar. Sabe? Porque acho que todo mundo precisa se moldar ao momento. Mas eu sinto que, por exemplo, os homens têm mais liberdade de falar um monte de coisa que se eu falar, eu vou ser, tipo, taxada completamente diferente. E aí eu fico nesse embate. E aí, o quanto que é libertador estar na faculdade, mas o quanto ainda me aprisiona. Posso fazer um parênteses antes de você responder? Não quero nem responder, só quero dar um spoiler. Ai, meu Deus. Deu não spoiler. melhora. A gente continua tendo que ferrou. agradar. Eu tô indo embora. Tipo isso. Tá triste? Fica feliz, velho. Ele descobrindo ao vivo junto com mais 200 pessoas. Olha, mas eu preciso puxar o gancho que você falou. Acho que essa questão muda muito quando a gente tá falando de se relacionar com uma mulher. E aí eu vou puxar o gancho pra Ana. Então, assim, pensando agora na visão da Tati, que eu concordo, mas agora pensando, tipo assim, numa visão como mulher, você acha que, tipo assim... Porque, às vezes, eu sinto muito que nós, mulheres, tipo assim, que nos relacionamos com homens, a gente fica pensando... A gente tem que tomar cuidado pro homem não ser um peso. Porque homens costumam ser pesos na vida E de eles mulheres. não pensam isso, é uma pena. Até namoro meu pai é homem, tipo assim... Coisas assim. Poxa. Mas eu entendo algumas vezes que a gente precisa também se atentar, porque... Não é o tópico daqui, tá? Mas se a gente for ver, de repente, taxa de pessoas que vão, né, tirar tal, essa coisa, sim, homens precisam se preocupar, conversem, coloquem pra fora tal. Então é importante também que essa mulher entenda o lugar desse homem, não pra ela se diminuir, ficar submissa, mas pra ela entender a condição dele e falar, não, sou também um lugar seguro, né? Eu acho que é sobre o respeitar pra ser respeitado. Eu acho que como a gente tá entre amigas, eu posso dizer que eu fui uma primeira namorada muito da filha da puta, assim. Queria dizer pra vocês, meu primeiro namoro eu fui muito cuzona. E ele era um doce, super de boa e tal, mais desconstruído que eu e a porra toda, e ainda assim eu sacaneei. Então eu tenho lugar de fala, sacou? Sei. Hoje em dia eu tô melhor, espero eu, a Áureo vai corroborar ou não, mas já tive nesse lugar também. Mas é um processo, né? Eu também estou no meu segundo relacionamento e só namorei também depois de estar maior de idade, que esse é um ponto. Eu sempre fui muito assim, não vou. Eu vou trabalhar, eu vou ser isso, eu vou ser foda, eu não quero saber de homem, né? Sempre foi assim, mas a vida sempre promove encontros que a gente não pensa, e eu sentia muito isso, que eu tava muito nesse orgulho, nessa coisa, era tudo tão eu, sempre tão eu, pensando em mim, e não pra ser egoísta, mas talvez pra querer fugir desse lugar e pra querer conquistar as coisas, que eu acho que eu também não fui a pessoa mais gentil e delicada do mundo. E aí agora, no meu segundo relacionamento, eu percebo isso, que eu consigo ser mais paciente, eu consigo deixar o orgulho de lado, que isso é pra qualquer relação, que a gente tem que deixar o orgulho de lado. E eu gosto disso, dessa evolução, né? Que a gente vai tendo consigo mesmo, que a gente vai aplicando para os outros. No relacionamento com mulheres tem isso também? Sempre tem, né? Mas como é esse aprendizado? Sempre tem. Nossa, eu vou retomar o fato do privilégio do meu relacionamento de hoje. Porque é isso, igual a Tati falou, não necessariamente é uma questão de gênero, que com mulher vai ser tudo mil maravilhas, mas eu acho que vem de um lugar de alinhamento e disposição, trazendo o começo do episódio, de estar disposta a crescer com a pessoa, ouvir a pessoa, né?
ter um lugar seguro para ser ouvido também. E a partir disso ir entendendo. Então, conversar sempre no sentido de... Ai, isso aqui me incomodou. E aí falar coisas que a gente não gosta de ter que falar também. As Isso aqui conversas me incomodou difíceis. porque Nossa. eu tenho esse pensamento que não é legal. Né? Um lado que eu não gosto, mas aconteceu. E aí, diante disso, né? O que a gente faz? Então, eu acho que vem muito desse lugar de relacionamentos saudáveis, né? Funcionamento de relações. Manutenção. É, A liberdade manutenção. de você ter a manutenção, na verdade, em Que relação. Altera o Altera. resultado. Pra Resultado. psicologia, Gente, eu não tô sabendo falar. O resultado. É muito altera. Pra emoção. psicologia, altera muito. E eu acho engraçado, né, que, tipo assim, é umas coisas tão simples. E acho que, até puxando o gancho do que a Ana falou, né, e a Tati também tinha comentado, de como a parte da comunicação, a gente sempre fala sobre relacionamento amoroso. Tudo é o amor romântico, é o homem, é a mulher, é o casal. E, tipo assim, Paixão avassaladora. e como, por exemplo, às vezes a pessoa fica tão focada em resolver a vida amorosa dela e não pensa em, tipo assim, como que tá sendo a relação dela com os pais. Como que tá sendo a relação dela com as amigas. Eu acho que até... Aí, nossa, aí puxei tudo, assim, de novo. Tipo assim, falando sobre empoderamento feminino, vim pra faculdade, sair da casa dos pais. Eu tinha uma relação que era muito conflituosa com os meus pais nos meus últimos anos morando com eles. Acho que era aquilo, tipo assim, ai, cansei de vocês, eu quero ser revolucionário, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu vou quebrar tudo. E aí você chega, cria o seu espaço, e aí você começa a entender que, tipo assim, o espaço deles não tá confrontando o seu. Agora, vocês coexistem no mesmo lugar sem, tipo, o limite não ser extrapolado, né? Então, eu sinto que a minha relação com os meus pais melhorou muito. E acho que vem isso do amadurecimento de também começar a enxergar os meus pais não como, tipo, a minha mãe e meu pai, mas, por exemplo, a minha mãe como uma mulher. Como indivíduo, é. Como Nossa, indivíduo. E isso o meu pai como muda, um homem. E, divisor tipo de assim, águas. eu ficar me colocando Isso nas explode situações a que eles mente. passaram. Né? Então, por exemplo, minha mãe teve uma gravidez muito cedo. Minha mãe me engravidou com a idade que eu tenho hoje. E aí, às vezes, tinha coisas que eu julgava a minha mãe e falava, nossa, eu faria isso diferente. Mas eu fiquei pensando, eu grávida agora, o que eu estaria fazendo de... Nossa, coisa assim que eu ia falar, Jesus Cristo. Entendeu? Tipo assim, então, é realmente começar a enxergar o outro, além da sua visão egocêntrica, né? Tipo assim, aquela coisa autocentrada que você tinha falado. Tipo assim, abrir, tipo assim, tirar os seus preconceitos. Nossa, quebrei o tabu aqui. Preconceito. Ui. No Não. Twitter de novo. Voltamos pro Twitter. Manutenção de relacionamento, preconceito, apontador. Não, mentira. Enfim. E aí, mas é isso, tipo assim,